Será que o QQQI11, o ETF da Buena Vista, atrelado à Nasdaq, que paga dividendos todos os meses, está conseguindo acompanhar o índice normal, mesmo pagando os dividendos sintéticos? Lembrando que esse vídeo não é uma recomendação de investimento. Então vamos olhar um pouquinho aqui como é que está o QQQI11 da Buena Vista, fazer algumas comparações aqui com o NASD11, o ETF original dos Estados Unidos, o ETF original lá da Nasdaq, da NELS e assim por diante. E claro, já comenta para mim se você tem QQQI11 na carteira, ou então qual ETF que paga dividendos é o seu preferido aqui, comprado pela B3, tá certo? Vamos lá então, de forma bem objetiva e direta, tem análise que eu falo mais no detalhe de como é que funcionam os ETFs e as estratégias, mas basicamente a gente vai comparar aqui o QQQI11 da Buena Vista, comprado ali pela B3, que tem aqui a cota aproximadamente nos R$100, tem mais ou menos acima de 100 milhões de patrimônio líquido, teve aqui um pagamento de proventos bem recente aqui, acima de 1,25% no último mês, então consegue gerar uma renda mensal bem interessante, e a taxa de administração aqui, pelo menos do ETF nacional, em 0,83%, tá certo? E o QQQI11, ele compra cotas do ETF QQQI lá dos Estados Unidos. Então, assim como a Buena Vista, existe a gestora NELS, que tem aqui esse ETF original, né? Então, o QQQ, ele vem justamente ali do índice Nasdaq 100, as 100 empresas muito ligadas à tecnologia lá dos Estados Unidos, e ainda tem um I justamente de income, ou seja, é um ETF que liga aí, né, essas 100 empresas focadas em tecnologia a uma renda passiva mensal aí, que eles buscam atingir na faixa aqui de 13, 14% ao ano, valores brutos, tá certo? Aqui não tem nenhum desconto de imposto de renda ainda, tá? Por quê? Porque vai existir um desconto de imposto de renda lá nos Estados Unidos, que pode variar de 15% a 30%, dependendo ali de um monte de questões para pessoa física, mas para pessoas jurídicas, essa alíquota pode chegar a zero, tá certo? Inclusive, a informação que eu tenho aqui, que eu deveria até falar mais vezes, a própria Buena Vista deveria falar mais, né? É que o ETF aqui do Brasil, ele não tem bitributação. Vou deixar aqui um link explicando mais detalhes do que isso é dito, e também você consegue conferir através aqui dos documentos e pagamentos de proventos recentes. Quando você compara aqui o ETF do Brasil com o do exterior, basicamente você só vai ter os 15% no dividendo do Brasil. Não existe tributação de dividendo do exterior, porque a Buena Vista ela recebe como PJ, como fundo. E lá, os fundos dessa característica específica de PJ, ok? Não é qualquer empresa, mas eles são isentos de imposto de renda nos dividendos, tá certo? No caso, isso se aplica para diversas soluções aqui da Buena Vista e possivelmente também de outras casas, tá? Claro que tem que checar cada caso, mas já fica aqui, pelo menos esse comentário, tá? Porque existe, em alguns casos muito específicos, bitributação de dividendos, mas não é esse caso desse ETF aqui e de alguns outros também similares, tá certo? Então, qual que é a ideia original aqui do QQQI? De forma bem direta, é simplesmente seguir o índice da Nasdaq 100, QQQ, pagando aqui esses dividendos da forma mais próxima possível. E a gente sabe que os dividendos sintéticos, além de ter os 15% de tributação aqui no Brasil, pelo menos, né, vamos analisar o nosso caso aqui, tá certo? Eles também têm ali alguns riscos de não conseguir acompanhar totalmente o índice no médio e longo prazo. Então a gente vai analisar aqui até agora como é que estão esses resultados, se esses ETFs estão ou não estão conseguindo acompanhar a Nasdaq, e aí ver se está próximo, se não está, como é que está sendo essa questão toda, tá certo? Então aqui no Panorama Resulta Capital você consegue acessar de forma gratuita com o segundo link, perdão, ali da descrição. Aí você abre aqui, tem um gráfico, você coloca aqui um monte de coisa, tá certo? Então o que eu coloquei aqui, vamos passar um por um para a gente ver com calma e analisar os resultados. A primeira coisa que eu coloquei para comparar é justamente, olha só, os dois ETFs americanos, tá? Então o QQQ e o QQQI lá dos Estados Unidos. Por que tem que olhar eles, tá? A gente já vai perceber, mas basicamente eles têm um histórico um pouquinho maior do nosso versus nossa solução brasileira, ok? Então a gente vai ter alguns dados a mais para conseguir fazer essas comparações, para ver se eles estão se acompanhando ou se os dividendos estão deixando o ETF um pouco na mão, tá bom? Depois eu ainda coloquei, claro, né, o nosso QQQI 11 aqui do Brasil, e também coloquei o NASD 11 para a gente comparar a solução brasileira, porque tem aquela questão do câmbio, tem a questão ali do spreadzinho, ok, vamos comparar também. E aí eu fiz aquela indexação entre os ativos, tanto nacional quanto internacional, já vou explicar no detalhe quando a gente chegar nessa parte, tá certo? E claro, se você gosta desse conteúdo, já considera deixar o like e se inscrever no canal, você vai me ajudar demais e não te custa nada. E eu também consigo trazer mais vídeos como esse, se interessa a vocês, tá? Da última vez o pessoal falou que tava faltando trazer ainda, né? O QQQI 11 e também o IWMI lá do Russell 2000 também. O pessoal pediu para eu fazer o vídeo. Mais adiante eu vou fazer, tá? Comenta aí para mim se você realmente quer que eu possa fazer esse estudo, tá certo?
Então vamos lá, primeira coisa, analisar as nossas soluções nacionais, que temos poucos dados. A gente tem aqui ó, o NASD11 e o QQQI11, só colocar em cima da tela, um em cima do outro, beleza? Então o que acontece, né? O NASD11 já é um pouquinho mais antigo, tem ali desde 2024, no caso aqui em fevereiro, e o QQQI foi lançado aqui em julho, tá? Então tem aqui alguns meses de diferença, tá? Então o ideal é a gente nunca considerar exatamente os primeiros dias aqui do ETF, a gente coloca aqui um pouquinho mais para cima e pronto, né? Já dá para considerar aqui dessa forma. Vou puxar aqui só um pouquinho mais para o lado. Beleza, acho que aqui já dá para ter uma boa noção, tá certo? Então, o primeiro ponto aqui positivo, a gente vê que tem uma correlação muito grande entre os dois ativos. Estamos olhando aqui de novo, né? O NASD11, que ele não paga dividendos, ou seja, ele já pega e reinveste tudo automático para você. No caso, o ETF lá da XP original faz isso. Ok, beleza? Tem vídeo deles no canal também, falando com mais detalhes. A gente percebe aqui nitidamente que eles têm aqui uma grande correlação quando eles vão para cima, quando eles vão para baixo, os microfundos, os microtopos e assim por diante. Isso aqui já era bem esperado, tá? Naturalmente esses ETFs andam bem parecidos. A questão é, e aí, será que tá destoando muito? Será que tá mudando muito? E o que a gente percebe aqui de cara, né? É que pelo menos nessa janela atual, eles tiveram um desempenho muito parecido. E olha só, aqui a gente vem percebendo, pelo menos, considerando aqui essa janela, né? Cada janela é uma análise, tá? Não é tão simples assim analisar, mas realmente parece que levemente menos volátil está sendo o QQQI11 versus o NASD11. Por quê? Porque muitas vezes, dependendo das condições de mercado, essas estruturas aí de venda coberta das opções para fazer esses dividendos sintéticos, ele acaba amortecendo um pouco da cotação. Então ela acaba ficando um pouquinho menos volátil, tá? No caso, ela pode perder um pouquinho de rentabilidade nas grandes altas, mas ela também pode cair um pouco menos aqui nas maiores baixas, né? Depende de uma série de questões aqui do mercado, ok? Mais comentários farei adiante, tá? Quando a gente faz a indexação desses dois ativos, então pegando aqui os dois ativos brasileiros, que tem essa linhazinha estranha aqui, vou botar em outra cor, ficou ruim isso aqui. Pronto, ó, tudo no panorama Resulta Capital, pronto. O que a gente tem aqui, né? Você pega simplesmente e divide um ativo pelo outro, né? Explicação rápida aqui para você que não conhece a indexação de ativos. Eu, por exemplo, peguei o QQQI 11 e dividi pelo NASD11. O que é isso aqui na prática, Anthony? Isso aqui se chama indexação de ativos. É quando você quer comparar o desempenho de um versus o outro, tá bom? Tem várias aplicações no mercado financeiro isso aqui, tá? Não é tão simples. Tem gente que usa isso aqui para operar long e short, fazer operações complexas. Não é o nosso caso. O que a gente quer fazer aqui apenas é, de acordo com a linha que vai formando o gráfico, se ela estiver subindo, se essa linha ficar subindo mais e mais para cima, quer dizer que o ativo que está aqui em cima, nesse numerador dessa equação, ele está se valorizando mais do que o outro, tá bom? No caso, se a linha começar a ir para baixo, o ativo começar a desvalorizar, quer dizer que o ativo de baixo, aqui o NASD11 no caso, ele estaria se valorizando mais, tá? Isso aqui é o que a gente chama no mercado financeiro de ativo sintético, sabia? E é possível você, de certa forma, analisar isso e se beneficiar disso, mas não é tão simples. Bom, então o que a gente vai acompanhar aqui na prática é só tirar eles da linha. E olha só, a gente tem aqui justamente essa correlação entre os dois ativos, tá? Então, desde o lançamento do QQQI 11, que foi aqui próximo de junho, julho, nunca é bom a gente pegar aqui os primeiros dias, né? Até essa grande alta aqui daria para desconsiderar, ok? Mas a gente percebe que existe uma correlação aqui, uma relação muito linear e muito tranquila entre esses dois ativos, né? No caso a indexação, tá certo? Mas a gente percebe que existe uma leve tendência, bem leve, ascendente, tá? Ou seja, existe uma leve tendência, pelo menos no passado recente, dos ativos brasileiros, já vamos fazer análise com os ativos do exterior também, do QQQI 11 estar se valorizando mais do que o NASD 11. Olha só que interessante. Então, nesse caso aqui, diferente do SPY 11, existe até uma pequena vantagem em estar investindo nesse ETF, considerando o retorno total, tá? Aqui já vai o primeiro cuidado, aqui já vai o primeiro comentário bem importante, tá certo? Pessoal, o TradingView aqui, nesse formato aqui que ele nos oferece, não tem como você não ver os dividendos do Brasil, tá? Só os do exterior ele permite tirar. Então, aqui o gráfico ele já está considerando todos os dividendos reinvestidos, mas ele não considera o imposto de renda. Isso é bem importante falar. Então, vamos lá. Se o QQQI 11 pagou 1,21%, isso é o que ele pagou, é o que saiu da cotação dele. O que efetivamente o cotista recebeu, o TradingView não sabe. Nenhuma plataforma, na real, deve saber isso aqui. Porque ele olha para um universo de 10, 20, 30 mil ativos. Ele não sabe qual que é o imposto que você pagou daquele dividendo.
Existem casos que você paga 30%, existem casos que você paga 15%, existem casos que você paga zero. No caso do Brasil, algumas ações é zero, né? As ações em si, né? Vamos lá. Então, você não sabe, o TradingView não sabe efetivamente quanto você pagou de imposto de renda. Então, aqui, o QQQI 11 e todos os ativos está considerando o reinvestimento total sem considerar os 15% de imposto de renda. Só para deixar bem claro para todo mundo, ok? Então, não é um dado totalmente verídico e totalmente realista, mas ele já nos dá aqui uma grande clareza de que existe esse pequeno edge, né, essa pequena vantagem que a gente fala em relação aqui ao QQQI 11 e ao NASD 11. Ah, Anthony, quanto é que ficaria se a gente considerasse o reinvestimento com os dividendos? Pô, pessoal, daí é uma simulação extremamente complexa, simplesmente não é fácil de fazer isso aqui, tá? Tem que buscar uma base de dados descomunal e quem sabe mais pra frente eu posso fazer essas simulações também, tá? Mas nesse momento não tem. Mas a gente consegue estimar que basicamente no olho, tá certo? Que se ele tem uma pequena vantagem, sem considerar aqui, né, aqueles impostos nos dividendos, é muito natural que ou ele vai ficar muito próximo do 0 a 0 ou levemente negativo, tá? A gente tem que ter bom senso aqui, de novo, não é uma recomendação de investimentos e também não é uma simulação perfeita, a gente está olhando aqui uma aproximação, a gente está estimando algumas coisas, tá bom? Bem importante deixar isso. E também essa linha aqui, por mais que ela tenha uma leve ascendência, bem leve, tá? É que aqui ele fica numa perspectiva que parece que ela está subindo bastante, mas ela não tá. Ela está praticamente reta, tá? Olha só, ela está praticamente reta, ela praticamente não muda, ela está praticamente 0 a 0 isso aqui, tá? Mas isso aqui pode se alterar com o passar do tempo, tá? Inclusive, a tendência é, com o passar do tempo, o QQQI 11 perder um pouquinho aí do NASD 11, tá? Mas essa tendência, ela vai depender das condições de mercado. E claro, se você quer uma carteira de renda passiva que se baseie em ETFs comprados pelo Brasil, ou talvez uma carteira com ETFs de crescimento de patrimônio, eu posso te ajudar com as carteiras recomendadas Resulta Capital. Tem o primeiro link aqui da descrição, comentário fixado, tá tudo lá explicadinho, todos os ETFs comprados pela B3, diversificados, eficientes e, claro, tudo isso livre de conflitos de interesse. O que a Resulta Capital oferece para os clientes vem exclusivamente da minha opinião como analista autônomo independente. Eu não sou ligado a nenhuma dessas gestoras, nem bancos, nem corretoras. Sempre importante reforçar isso, focar aqui na transparência com os meus clientes, tá certo? Então, se você está interessado, eu tenho certeza que alguma solução vai te atender. É só clicar ali no primeiro link que está tudo explicado lá. Bom, então vamos dar sequência aqui na análise, desconsiderando então agora os ETFs nacionais e fazendo aqui a mesma coisa, pegando aqui a mesma ideia em relação aos ETFs internacionais, tá? Então, olha só, pegando aqui o QQQI e o QQQ comum, né, normal lá dos Estados Unidos e também fazendo a indexação deles. Olha só como a gente tem um pouquinho mais de histórico. Então, naturalmente, não é muita coisa, tá? Não é uma coisa que assim, resolveu, pô, é muito mais, cara, não é. É pouca coisa. Mas ainda assim, a gente tem aqui já uns mesezinhos a mais para fazer uma análise, tá? Isso é legal, porque quanto mais dados a gente tem, melhor a gente consegue fazer a análise, tá? A gente fez a análise com os ativos brasileiros, então naturalmente vai ser muito parecido aqui, porque a gente só está agora tirando o componente do dólar real, tá bom? Mas tem mais dados e tem alguns comentários legais para fazer agora. Então vamos lá. Olhando aqui os dois ativos, né? O QQQI é esse mais vermelhinho, laranjinha. Eu tenho um pequeno grau de daltonismo, tá? É sério isso, é realmente sério. Então, às vezes eu trago as cores, tá? Meu negócio não é cores, sou bom em outras coisas, beleza? Mas vamos lá. Então a gente percebe aqui essas duas linhas, a gente percebe novamente aquela questão que a gente já veio supondo aí, né, pela teoria, de que o gráfico mais vermelho aqui com os dividendos sintéticos reinvestidos, sem considerar o imposto de renda, ele é um pouco mais, olha só, amortecido, tá? Então notem como eles fazem topos e fundos juntos, porém ele muitas vezes não acompanha totalmente, né? Não necessariamente ele se valoriza tudo aquilo que aconteceu. Anthony, tira aqueles primeiros dias. Perfeito, bem colocado. Mas ainda assim, olha só, é realmente muito parelho, ele não tem alterações grandes, né? Quando a gente faz essa mexidinha aqui para simular, ó, ele não tem grandes simulações, tá? Outro ponto, né? Em alguns casos piores, olha só, a desvalorização dele não chegou a compensar totalmente. É porque a gente tem muito aquela ideia, né? Poxa, quando ele se valoriza, às vezes ele não acompanha, mas quando ele cai, às vezes ele segura a cota. Às vezes sim, às vezes não. Depende das condições de mercado. Tá? No caso, o pessoal que entende mais de opções aqui no canal vai reforçar nos comentários, tenho certeza, tá? Mas a grande sacada aqui da venda coberta, eu não sou o maior especialista de opções aqui do Brasil, tá certo? Então, eu não vou dar profundidade total nessa ideia, mas a tendência é que a venda coberta, ela se beneficie da volatilidade implícita, tá?
E a volatilidade implícita também está ligada com a volatilidade comum que a gente observa. Então a tendência é que ativos um pouco mais voláteis tendam a acompanhar melhor o índice original quando a gente compara os seus ativos que pagam dividendos sintéticos, tá? Então a tendência é aqui do QQQI acompanhar um pouco mais, ser um pouco mais parecido com o QQQ do que, por exemplo, o SPY com o SPY, né, do S&P 500. Inclusive, se você não viu ainda aquela análise, eu vou deixar recomendado no final desse vídeo. Mas vamos lá para a parte que importa, né? Então, por mais que a gente às vezes não tenha totalmente aqui o acompanhamento, né, não é totalmente perfeito, a gente coloca na tela justamente aqui aquela comparação, aquela indexação dos dois ativos, ó. Vamos lá, lembra, né? Então vamos dividir aqui o QQQI dividido pelo QQQ. Se o gráfico está subindo, quer dizer que o QQQI está se valorizando mais do que o QQQ. Se o gráfico está caindo, é porque o QQQ está se valorizando mais. Até assim, vamos lá, vou dar a explicação até um pouco mais completa para quem ficou até o final aqui, né? Esse gráfico indexado não é só na parte que ele sobe, tá? Então, por exemplo, se o QQQI ele cai menos do que o QQQ, o gráfico também sobe. Esse gráfico, ele realmente pega a relação entre dois ativos. Então, por exemplo, se o QQQI ele cai 10%, mas o QQQ cai 12%, esse gráfico aqui ele vai subir 2%, entendeu? Ele vai beneficiar o cara de cima. Tá? Da mesma forma, se um deles subir e o outro cair também, aí a diferença vai ser imensa, né? Mas isso geralmente não acontece porque esses ETFs eles tendem a andar para o mesmo lado. O que muda é a intensidade. Então, só comparando aqui um pouquinho essa questão da indexação, olha como é importante tirar os primeiros dias, né? Esses bad ticks acabam complicando bastante. Bom, coloquei ela aqui, eu vou deixar os dois gráficos em uma nova escala, na escala B. Pronto, aí eu deixo eles visíveis. Legal. Então agora tem duas escalas, tá? Isso aqui, assim, pessoal, eu sei que muitos de vocês às vezes não querem saber analisar tanto assim, vocês só estão assistindo. O pessoal às vezes está jantando e assistindo os vídeos, né? Comenta pra mim se você janta ou almoça assistindo os vídeos do Resulta Capital. Mas assim, é muito interessante como ferramentas simples, como um gráfico do TradingView, até aqui do Panorama Resulta Capital, você consegue fazer análises muito mais profundas, analisando de formas diferentes, tá? Eu demorei um bom tempo para entender que, poxa, não é só mostrar um preço e ver o quanto subiu, o quanto caiu. Cara, o gráfico ele tem muito mais informação do que a gente geralmente consegue ver. Mas vamos lá. Então a gente tem aqui as duas escalas, tá? Só para reforçar para você. Aqui a gente tem a escala, perdão, mais da direita aqui, que tem os dois ativos, os dois ETFs, ok? E a gente tem aqui a escala à esquerda, né, que também, enfim, tá na direita do gráfico, mas que tem a indexação dos dois ativos. Por que eu fiz isso? Tá? Porque a gente consegue colocar as coisas em perspectiva aqui, tá certo? Por quê? Porque o número dessa indexação, né, por exemplo, olha só o número que está girando, 0.0970. Esse número aqui não significa nada, ele está dividindo um pelo outro, isso aqui não tem uma informação clara para nós. Tá? E aí o que a gente consegue fazer? A gente consegue justamente comparar aqui, vamos lá, as janelas e os momentos em que os gráficos realmente se destoaram um pouquinho ou ficaram mais iguais. E a gente consegue fazer algumas suposições para tentar entender o que aconteceu no passado. Não que vai se repetir no futuro, mas para a gente entender o comportamento e tentar criar algumas expectativas, né? Ou pelo menos ter um pouco mais de clareza do comportamento, tá? Bom, então vamos lá. Toda vez que a gente tiver, olha só, esse gráfico de candles, que é a indexação, ele retinho, assim, parado na lateral, quer dizer que os dois ETFs andaram muito, muito parecidos. Seja para cima, seja para baixo, seja para o lado, não importa. Tá? Então a gente sempre vai fazer vai assumir isso, tá? Então, por exemplo, olha só, nesse período aqui, os dois ETFs eles andaram muito, muito parecidos. Não é que eles andaram para cima ou para baixo, é que eles acompanharam o passo, um acompanhou o passo do outro. Nesse caso aqui, que caiu, quer dizer que o QQQ, Nasdaq original, se valorizou mais do que o QQQI. Nesse pedacinho aqui, o QQQI se valorizou um pouquinho mais. Nessa pernadinha aqui, ó, o QQQI se valorizou um pouquinho mais. Nessa aqui, o QQQ se valorizou de novo. Mas a leitura mais importante aqui que eu diria, tá? É do início daquele momento até agora, olha só. Por mais que tiveram momentos que um estava melhor que o outro, ou que o outro estava melhor que um, eles estão, no geral, laterais. Mas tem uma certa volatilidade aqui, alguns spreads que a gente fala entre a indexação deles, tá? E a gente consegue ver isso agora de outra forma aqui no gráfico, por quê? Agora fica muito fácil, né? Quando explica isso, fica muito fácil. Porque olha só, do momento inicial que a gente tem aqui até o momento final que a gente está no gráfico, eles estão praticamente juntos, percebe? Percebe como eles começam juntos? No gráfico eles sempre começam juntos, tá? Então eles começam no 0 a 0 e eles estão terminando no 0 a 0. Porém, em alguns momentos, olha só o que aconteceu aqui. Lembra que eu comentei?
Então, o ETF original se valorizou mais do que a Nasdaq em si, né? Perdão, do que o QQQI, com os dividendos, né? E aqui, querendo ou não, né, nessa pernadinha aqui de alta do gráfico da indexação, a gente percebe como mais ou menos desse ponto aqui, né? Foi o primeiro topo, né? Ele fez um topo duplo aqui, né? Ele fez dois topos. Mais ou menos do primeiro topo, olha só, em diante, o QQQI começou a se beneficiar mais do que o QQQ original, tá? Notem que mesmo assim, ambos despencaram, ambos caíram, né? Chegando aqui na finaleira, ambos caíram. Mas o QQQI, olha, é desse momento aqui que eu tô falando, tá? Ou seja, ele caiu, subiu e aí ele caiu de novo, até aqui, ó, até aquela grande queda do dia 8, se eu não me engano. Provavelmente foi dia 8. Então, ele teve essa alta, ou seja, um deles se valorizou mais do que o outro. Mas assim, foi muito pouco, tá? Não se engane, não é como, foi muito mais do que o outro. Não, foi muito, muito pouco. A gente percebe novamente por conta disso aqui, ó. Né? A gente percebe como realmente esse caixote aqui não tem uma grande valorização, não teve um grande spread, não teve uma grande fuga, uma grande vantagem, tá? Reforço novamente, aqui no TradingView, os dividendos foram reinvestidos e não estão considerando os impostos de renda, tá? O imposto de renda, perdão. Então, naturalmente, o reinvestimento, ele tá bem otimista aqui, tá? Então, a gente pode considerar, sim, que ele tá bem parecido, mas, num caso mais prático, ele estaria um pouquinho pior, tá? Acho que a gente tem que ser bem claro aqui, tá? A tendência é que não seja exatamente igual, tenha uma leve depreciação por conta do imposto de renda dos dividendos, tá? Agora, pô, Anthony, eu sei que tem isso, eu tô ciente, mas ainda assim acho que reduz a volatilidade, na minha opinião, pelo menos talvez em outros ativos. Eu sei dos riscos, eu ainda assim acho interessante o ativo. Assim, o ativo ele é muito interessante por diversas razões, né? Então ele tem um pouquinho aí sim essa questão tributária que tem que ser levada em conta. Acho que é bem importante esclarecer essas coisas, né? Para também ninguém sair comprando coisa só por animação, né? Investir não é assim que funciona. Pelo menos não, eu não faço assim. Mas se você está ciente dos riscos, né? Dessa questão de talvez não acompanhar totalmente o índice, mas está disposto a correr esse risco para ter a renda passiva com clareza, né? Sem ilusões, então, poxa, talvez seja um ativo que possa entrar na sua carteira, dependendo do seu perfil de risco, assim por diante. Né? Então, tem essas desvantagens, tem esses riscos, sim, mas também tem questões muito interessantes nesses ETFs ligados ao exterior que pagam esses dividendos sintéticos, tá? O primeiro deles, sem dúvida nenhuma, é em relação a estarem atrelados ao dólar, né? Sempre comento isso, fundos imobiliários no Brasil, por exemplo, ou até algumas ações que pagam dividendos, tá? A ideia de ser isento de imposto de renda é muito interessante, mas você tem que escolher os certos, porque senão você muitas vezes acaba perdendo para a inflação, na correção no longo prazo não compensa, não se paga, tá? E aqui a gente tem o componente do dólar sempre ajudando a pagar a inflação. No longo prazo o dólar ele tende a subir, a gente, assim, na conjuntura atual do nosso momento do Brasil, a tendência é essa, né? Pode ser que mude um dia, eu acho um pouco difícil, mas a gente tem que acompanhar na continuidade, mas eles estarem atrelados ao dólar ajuda muito, tá certo? E também, claro, você está exposto aí a um setor que, cara, existem grandes promessas aqui para as empresas que compõem a Nasdaq, né? Hoje a gente tem toda a questão da revolução da inteligência artificial, aquela coisa toda, então talvez a gente tá numa grande bolha de IA e de tecnologia que vai estourar um dia. Talvez sim, senhores, talvez sim. Né? O importante não é ter bola de cristal, é ter a carteira preparada para tudo. Tá? Mas ainda assim você tem, por exemplo, grandes empresas de tecnologia, as líderes do mercado, as maiores empresas do mundo, né, estão ali dentro. E, querendo ou não, são opções às vezes interessantes quando você compara com as empresas de tecnologia do Brasil. Olhando assim para longo prazo, qual que será que vai arrecadar mais e crescer mais. Aí você tem que fazer sua análise. Antônio, qual a sua opinião? A minha opinião aí tá lá na carteira recomendada, né, pessoal? Não vou fazer a minha explicação completa aqui, eu tenho respeito aos assinantes também, tá? Mas fica aqui a análise em relação aos dois ETFs, tá certo? Reforçando aqui novamente, gostei muito aqui do desempenho em relação ao acompanhamento dos dividendos sintéticos versus a cota original que a gente fala, tá certo? A gente tem praticamente aqui um ano aqui mais ou menos de dados, né? Um pouquinho mais até, mas a verdade é que ainda é pouco tempo, tá certo? Uma análise ideal seria, tipo, pegar 5 anos, 10 anos. Só que isso aqui é tudo muito recente, é muito novo, tá bom? Então, ressaltando de novo os riscos, é possível que em algum momento isso mude um pouquinho, então tendo clareza aí com isso, para ninguém ficar iludido com a ideia da renda passiva, né? Sem contrapartes, tá certo? Aí você tem que considerar, mas no mercado financeiro não existe almoço grátis, tá bom? Então é isso, comenta também o que você achou dessa análise, também das outras.
reforcem aí se vocês querem que eu faça o IWMI 11, justamente ali do Russell 2000, o ETF também bem parecido, posso fazer essa mesma análise com essa mesma ideia da indexação de ativos, que na minha opinião é a forma mais fácil de você visualizar e ver na prática se está fugindo ou se não está, porque é uma boa aproximação, mesmo sem os dividendos do imposto de renda, aquela coisa toda. E aí eu faço esse vídeo na sequência aí se vocês tiverem interesse. Tá aqui recomendado o último vídeo sobre um assunto parecido, que foi essa comparação com o SPY E11 lá do S&P 500, mesma ideia. E claro, um grande abraço, muito obrigado pela sua inscrição, seu like, lembre-se que investir certo resulta capital.